boa tarde a todos. Estamos dando início ao programa Estreitando Laços, na apresentação Eduardo e Pastor Rogério, que aqui está como teólogo, né, participando já dos programas já há algum tempo. Nós temos acho que mais de um mês, né, pastor? Já mais ou menos por aí, né? Por aí. Isso mesmo. E estamos aqui na peleja, né? Tivemos alguns problemas técnicos aí a semana passada, semana retrasada por motivos de força maior, por questões de saúde, mas estamos aqui, né? Estamos aqui de pé, lutando, enfrentando, né, os enfrentamentos da vida. Bem, hoje nós vamos dar sequência ao programa e nós estamos falando, né, esse programa especificamente, ele trabalha a saúde mental, a saúde física, né, a saúde espiritual. A gente tenta trazer algumas dicas, né, algumas coisas que são importantes para todos. Então, o nosso objetivo aqui é trazer esclarecimentos, porque nós vivemos na era da informação, mas nem toda informação ela é passível de ser transformada em conhecimento. E o nosso objetivo, o objetivo do programa, o objetivo do pastor, do teólogo, do psicanalista, é tentar trazer para vocês luz para essa escuridão. Essa escuridão que a gente fala é a sociedade, né? E que a gente consegue enxergar, né, na sociedade as inúmeras distrações, tá, que nós estamos assim enfrentando todos os dias. E hoje o nosso principal objetivo também é dar sequência e falar sobre a depressão, que é uma das doenças que assolam a população, é a doença da alma, né? A gente fala muito a respeito da depressão, a sociedade fala muito, mas ainda falta informação, falta conscientização das pessoas entenderem, né, o que é o processo depressivo, diferenciar o processo depressivo de uma tristeza, né, pastor? Exatamente. A gente conversou na palestra. Sim, na semana passada, né? Passada, foi, terça né? retrasada. Semana retrasada, no Lions. Isso. Foi a semana retrasada, no Isso. Lions. Nós falamos, no Lions Clube aqui, da Vila Residencial de Estreito, nós falamos a respeito desse assunto especificamente. Bem, vamos deixar rolar aqui a vinheta porque travou o computador. Consegui. Bem, disparou aqui a vinheta, mas eu consegui colocar de volta, tirar o som da vinheta para que a gente pudesse dar continuidade no programa. Programa ao vivo é assim, né, pastor? Não tem como, é na base do improviso em função dos imprevistos. Faz parte. E acho que isso que deixa mais emocionante também a coisa, porque aí a gente tem que aprender a se virar nos 30, né? E na verdade, todas as vezes que a gente faz o programa, e até nas duas palestras presenciais, foi tudo improvisado, né, Eduardo? A gente não sentamos, claro que a gente traçamos algumas ideias, mas não foi aquela coisa mecanizada, né? Foi tudo na hora ali, né? Foi na fluência da conversa. Chega a ser um certo improviso, mas assim, é um improviso bem improvisado, porque existe, né, tanto da sua parte quanto da minha, modéstia à parte de ambos, né? Nós temos que defender também o nosso peixe, mas a nossa vivência, a nossa experiência, muito mais vale do que o conteúdo. Eu não sei se você se lembra, pastor, que nós estávamos aqui conversando com o Lobo há 2 semanas atrás, falando a respeito de certificado, de diploma, sim. Onde o Lobo, Valdo Fernandes Lobo, que deve estar nos ouvindo, deve estar bravo. Ó, Lobo, deixa eu te falar, você me mandou mensagem aqui no meu celular, mas é difícil, hein? É difícil ouvir o trem, porque hoje a internet, ela está, assim, eu falo que a internet tem dias que ela está na velocidade da lenha úmida, não é na velocidade da luz, não, é da lenha úmida, e tem dias que ela está na velocidade da lenha molhada, que aí nem vai, né? Não é nem tem a Maria Fumaça ainda úmida, ainda vai um pouquinho. E nós estávamos falando a respeito disso, que não é
é porque uma pessoa tem ali a sua formação educacional, tem os seus certificados, os seus diplomas, isso não garantiza, isso não dá a ela, né? Primeiro, certificado e diploma não certifica o caráter do indivíduo. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, que o conhecimento que você adquire, não necessariamente você consegue transferir ele, transmitir ele, né? Tem muitas pessoas que são excelentes, mas elas não conseguem transferir aquele conhecimento para uma outra pessoa. Elas conseguem usar aquele conhecimento para elas, mas não necessariamente transferir para o outro. Então, a vivência do pastor, quantos anos, pastor, na área teológica? Na área teológica desde 2002. Comecei a trabalhar com a parte teológica. Na verdade, comecei a lecionar com 19 anos. Hoje estou com 40 anos. Então, desde 2002 que a gente trabalha com a Bíblia, trabalha com palestras, ensinos, no sentido de pastorear, já desde 2016, né, que eu pastoreei igrejas, né? Então, e de consagração pastoral, eu fui consagrar em 2011. Então vai fazer agora 12, já fez na verdade 12 anos de consagração pastoral. Então, não é um longo tempo, mas já faz um tempinho já que a gente já está trabalhando, né? Então, assim, na verdade eu fui para a igreja, eu não nasci em lar cristão, fui para a igreja com os meus 17 anos e com 18 anos já comecei de uma certa forma a trabalhar na comunidade evangélica, liderando alguns grupos locais, jovens, trabalhando ali como auxiliar. E aí em 2019, eu lembro que eu estava noivo da minha esposa, nem era casado, eu fui chamado para poder trabalhar na parte teológica. Tive um professor, que ainda é vivo ainda, né? Foi um mentor, e aí na época eu entrei até para substituí-lo. Olha o tamanho da responsabilidade. Um camarada que formou vários pastores na região de Franca, mas devido a uma situação, ele trabalhava numa empresa e essa empresa mudou de cidade, teve que mudar de cidade, enfim. E ele próprio me indicou. Eu tinha 19 anos, eu dava aula para uma classe de mais ou menos 60 alunos, e esses alunos eram pastores já. Então imagina você, um garoto de 19 anos, que nem era consagrado pela igreja, não tinha consagração alguma, né? Era um obreiro, mas não tinha consagração, e ele lidando com pessoas que tinham lá 20, 30 anos, né, de caminhada religiosa, pessoas que já pastoreavam ou eram consagradas. Então, foi uma grande responsabilidade. Na verdade, foi um grande desafio. E foi muito bom, a gente aprendemos muito, e é o processo que a gente faz parte. Então, é o que você está dizendo, né? O diploma, ele pode ter a sua valia, mas o verdadeiro diploma de uma pessoa, independente da área, seja religiosa, secular, é a questão do caráter e a praticidade da pessoa. É isso que faz. Isso que faz toda a diferença. Exatamente. Porque a gente vê que hoje, né, nós estamos no século XXI, e quando a gente fala de século XXI, parece uma coisa um pouco estranha, né? Sim. Talvez soe um pouco estranho para as pessoas, mas é importante que nós paremos para pensar um pouquinho. Porque hoje uma pessoa consegue fazer um curso de graduação à distância. Não estou dizendo que a graduação à distância não é boa, não é isso. Mas quem faz a escola, quem faz a faculdade é o aluno. É o aluno. Então, se esse aluno não tiver um nível de comprometimento elevado, ele não vai adquirir os conhecimentos necessários para depois colocar em prática, né, na vida. Porque uma coisa é você ter o conhecimento atestado, né, certificado num diploma, num papel. Outra coisa é você ser capaz de colocar aquele conhecimento em prática. Porque a prática não mente. Um diploma, ele está ali vamos falar assim, está lá escrito que você cursou um curso de tantas horas, etc, etc. Mas ninguém garante que você adquiriu um conhecimento, porque aquela prova que você fez, ou aquelas avaliações, você pode ter usado, né, inúmeros meios de burlar, né, que a gente sabe como funciona. Então,
nós estamos falando dessa questão de formação e eu querendo aqui justificar para vocês que vejam que o pastor tem uma história, né, uma história de vida, vida eterna na escola da alma, então tá ali, tem a bagagem dele, eu tenho a minha, são 20 anos de prática clínica, sem contar além dos 20 anos da prática clínica, tem outras experiências, né, que acabam concomitantes, vamos dizer assim, mas eu me lembro que é muito interessante, né, que a vida é eterna na escola da alma, e as coisas elas acontecem e a gente parece que dá volta, não que dá volta em círculos, não é isso, mas veja só, eu me lembro que uma das minhas primeiras tá, palestras para um número grande de pessoas foram realizadas em igrejas evangélicas. Interessante. E na sequência eu fui nomeado para ser o responsável pelo grupo de jovens da igreja, aonde eu ministrava para eles palestras voltadas não especificamente para a parte religiosa bíblica, mas a parte de comportamento humano, a parte realmente de comportamento humano, a parte de problemas, né, de ordem mental, de saúde mental. Então ali eu comecei, vamos falar assim, para grandes públicos, né? Porque uma coisa é você dar uma palestra para 10, 15, 20 pessoas, outra coisa é você dar uma palestra para 100 pessoas, né? Para 200, para 500, aí já a coisa muda de figura. Sim. E ali eu comecei a molar meu machado, né? Porque assim é a vida. E aí a gente vai se escolando, a escola da vida esfola, mas ela ensina muito, né? Se nós estivermos dispostos a aprender. Pastor, nós estamos falando já há bastante tempo a respeito da depressão. E hoje, eu sei que existem algumas pessoas, alguns ouvintes, e que talvez não estejam ouvindo nesse momento, mas me pediram assim, para que eu trouxesse aqui algumas perguntas, para que eu respondesse, para que eu trouxesse também para você ajudar a responder, porque eu posso responder do ponto de vista técnico, científico, voltado para a minha área de formação. Mas eu não tenho como responder, ainda que eu até tenha um pouco de conhecimento na área teológica, mais religiosa, mas muito pouco comparado a você que tem uma bagagem totalmente diferenciada. E vivência diferenciada, não só a bagagem no sentido de conhecimentos teóricos, mas a própria prática, né? Que a prática é diferente da teoria. Eu tenho uma paciente já há algum tempo e ela, no processo depressivo dela, era uma pessoa religiosa, mas muitas vezes a gente vê que o religioso ele precisa trabalhar a espiritualidade dele. Porque uma coisa é o religioso, né, a parte religiosa, e a questão da espiritualidade. A religiosidade e a espiritualidade são coisas diferentes. E depois eu gostaria que você explicasse isso de forma simples para que as pessoas entendessem. Mas o que ela me perguntou? Ela perguntou assim, às vezes eu não sinto mais Deus. E a minha pergunta para ela foi assim, mas em que momentos na sua vida você sentia Deus? Ela disse que ela só sente Deus quando as coisas vão bem. Disse que isso acontecia. Aí eu não indaguei além, eu só parei por aí. E aí eu disse para ela uma coisa que eu penso de há algum tempo. E posso estar pensando errado. Mas que não basta você crer em Deus, você precisa também senti-lo. Porque do momento que você crê um ser que é onipotente, onisciente, onipresente, então você vai sentir ele, mas você vai sentir ele no momento que você alinhar, né, o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações. E o que eu vejo muitas vezes dentro da clínica, da prática clínica, é que as pessoas, quando elas enfrentam as grandes tormentas, os grandes enfrentamentos, as grandes provações, as grandes privações da vida delas, a primeira coisa que elas fazem, elas criam uma verdadeira guerra com Deus, dizendo que Deus abandonou elas, dizendo que Deus não olha mais por elas, para elas. E essa é uma questão que eu penso que, pelo menos na minha prática clínica,
é um cerne, onde nós teríamos que dar para as pessoas aqui, tentar, né? Eu sei que é muito difícil porque ninguém explica Deus, Sim. mas tentar trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que também vão estar podendo, né? Poderão estar podendo, é feio, né? Tá errado, poderão, né, estar nos assistindo através do YouTube, tentar assim, trazer para eles a luz, porque o conhecimento é luz, e nós vivemos num mundo trevoso. Nietzsche diz que o inferno é aqui. Eu não sei se o inferno é aqui, mas eu sei que existem seres infernais que infernizam a Terra, que estão infernizando. Aí eu estou falando de seres encarnados, seres humanos, que entram. É aquilo que eu escrevi no livro, que eu falo da questão vibracional, vibratória. Quando você entra numa faixa vibracional, onde o seu pensamento, ao invés de você conseguir elevá-lo, você está rebaixando, reduzindo ele, você vai entrar numa vibração baixa, e naquela vibração baixa você só vai atrair coisas ruins. E tudo é energia, absolutamente tudo é energia, qualquer coisa é energia. E se nós não estivermos muito firmes, mas muito firmes, porque dos meus grandes questionamentos, pastor, e isso acontece comigo, muitas vezes, quando eu vou falar alguma coisa a respeito da espiritualidade, algumas pessoas que são céticas ao extremo, elas não aceitam. Eu não acredito no Deus feito à imagem e semelhança do homem. Eu não acredito nesse. Porque exatamente ao contrário. É o contrário. Eu não acredito nesse Deus que é pregado, que foi criado a imagem e semelhança do homem para o marketing, para desviar, né, o ser humano de Deus e para criar no ser humano, cria-se no ser humano uma ideia de que ele está no controle de todas as coisas. E na verdade não é. E não é. Você tem controle das suas coisas? Tem. Você tem o livre-arbítrio. Mas se você não estiver sintonizado com algo maior, com Deus, com o Supremo, os seus planos, né, eles não frutificarão. E se frutificarem, não serão duradouros. Porque essa questão de Deus, na minha opinião, eu vejo muitos colegas, né, que militam na área da filosofia, na área da psicanálise, e em áreas afins, muitas vezes batendo pesado com isso, batendo pesado nessa tecla, que é uma doutrinação, que isso faz com que as pessoas fiquem com as mentes pequenas, apequenem a possibilidade. Não, eu penso que é totalmente possível você crer em Deus e você buscar conhecimentos além dos conhecimentos bíblicos, com muito cuidado, com muita atenção, porque se nós não tivermos a coisa mais importante, que eu falo assim, Deus é amor, e o amor é a base de tudo, assim como o respeito. E o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas, elas não levam em consideração isso, né? Nem o respeito e nem o amor. E isso é complicado. Então, pastor, eu gostaria que a gente tentasse responder para essa paciente, que ela diz que ela não sente Deus e que ela só sentia Deus quando ela estava bem, e quando as coisas vão bem, porque aí é fácil, né? Aí é muito simples, porque aí você está aproveitando, né, a vida, né, os prazeres da vida, e aí você acredita que aqueles prazeres te ligam a Deus. E na verdade, né, a vida, ela é feita de aflições, de provações, de privações. Sim. Ainda que existam os momentos, né, de alegria, de contentamento, mas o sofrimento e a dor, eles são alimentos necessários para o nosso crescimento. Não há crescimento sem dor, não há crescimento sem abdicação, não há. Então, pastor, eu gostaria que você explicasse para as pessoas isso. Sim, de fato. O Duarte, respondendo essa pergunta, o primeiro ponto é, claro que o fato de você crer na existência de um Deus e seguir Ele, e de Deus, por sua vez, Ele vai se revelar a nós, isso, claro, que mexe no nosso emocional, porque nós somos uma tricotomia, nós temos espírito e alma e corpo. Então,
essa questão do sentir, nesse aspecto, é importante. Agora, eu não posso resumir uma vida espiritual num mero sentimento. Fé não é um sentimento em si, certo? Eu tenho que sentir. Se eu não sentir, o negócio não vai. Às vezes as pessoas, eu falo assim, no meio, eu vou abrir aqui clarear a mente dos ouvintes. Por exemplo, às vezes se pensa no meio evangélico assim, eu vou para o culto para sentir Deus. Não, já está errado. Você não vai para o culto para sentir Deus. Porque Deus não está só lá no culto. Deus está 24 horas. Então, se eu for falar assim, eu vou lá na igreja para sentir Deus, claro que as reuniões, os cultos são locais específicos, sim. Tem louvores congregacionais, tem a palavra, tem o ensino, enfim. Mas a vida espiritual de um ser humano é 24 horas. Então, eu não posso resumir toda a minha vida espiritual no mero sentimento. Porque o sentimento, como já comentamos aqui em outras ocasiões, ele pode ser enganoso. Ele pode ser perverso. Porque os sentidos do homem, eles foram corrompidos. Exatamente, exatamente. E até o profeta Jeremias, Marcelo da Ocasião, se não me engano, acho que é Jeremias 17:9, ele fala: enganoso é o nosso coração e perverso. Aí ele pergunta: quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala de coração, está falando exatamente das nossas emoções. Tá? Então, porque o coração é o centro, o epicentro, sim, das nossas emoções. Exatamente. E aí, quando você estava falando dessa questão, que quando ela está em dificuldade, né, eu estou falando de uma pessoa, de uma paciente que é frequentadora de uma igreja, exerce a sua fé, exerce de certa forma a sua espiritualidade. E aí eu recordei esse texto aqui, porque Tiago, a carta de Tiago, que foi, para quem não sabe, Tiago foi um meio-irmão de Jesus, ele foi líder da igreja de Jerusalém, ali no início, lá na era de Atos dos Apóstolos, quando começou a surgir a igreja. Ele escreve 2 textos, eu quero ler esses 2 textos aqui, são 2 versículos. Ele fala assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Quer dizer, gozo não é alegria, há uma diferença. Alegria é uma coisa, gozo é outra coisa. O gozo, ele sobressai a alegria, certo? O gozo é regozijar, é além de uma mera alegria. Então ele fala, tende grande gozo, não é gozo, é grande gozo, quando caíres em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o que? A paciência. Então, isso quer dizer o seguinte, não é porque a gente pratica uma espiritualidade que tudo vai dar certo. Não, vai ter os altos e baixos. Então não é porque eu estou passando por uma certa dificuldade, seja financeira, seja um trauma, seja, sei lá, Deus abandonou, eu não estou sentindo Deus. Não, é aí que Tiago vai na contramão da lógica, tem de grande gozo. E lá na frente, no mesmo capítulo, versículo 12, ele fala assim, bem-aventurado o homem que sofre a aprovação. Quer dizer, bem-aventurado é feliz. Feliz. O pastor, eu poderia só falar uma coisa? Sim. Que eu falo muito isso, seja em palestra, seja dentro do consultório. Eu falo que o homem que não foi provado na vida, ele não tem como ser aprovado. Exato. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um porquê. E se você está passando por uma dificuldade, seja ela qual for hoje, talvez essa prova que você está passando, lá na frente, você entenda o porquê você passou. É como se fosse, eu não gosto de comparar a vida como um jogo de videogame, porque não é, mas vamos pensar o seguinte, se você está lá numa fase de um jogo, para você passar de uma fase para outra, a dificuldade vai aumentando. Isso. E se você não, assim, por exemplo, se você, vamos supor que eu e o pastor estamos aqui jogando um jogo de videogame. Eu jogo uma fase, ele joga a próxima. Há uma grande chance de quando ele for jogar, ele não conseguir passar. Uhum. Por quê? Porque ele não passou pelas provas anteriores. Ele não passou pelas provas do jogo. Então ele não pegou o jeito da coisa, porque a gente só aprende na prática. A teoria, ela destoa da prática. Então quando você está passando por uma aprovação, você está realmente aprendendo, você está se envolvendo, você está desenvolvendo
partes, né, e aspectos da tua vida que você precisa. Então vamos pensar como um diamante. Eu penso, não só eu, mas muitos filósofos pensaram nisso, e existe um norte-americano, que eu não sei nem se ele era filósofo ou não, mas eu esqueci o nome dele, a minha memória não vai muito bem. Ele dizia que o ser humano é uma pedra bruta, e que ele mesmo, próprio ser humano, ele se lapida, ele vai se lapidando, vai dando forma. E aí eu penso que se somos pedras brutas e se somos lapidados por nós mesmos e pela vida, pelas provações, pelas privações, poxa, quanto mais provações nós tivermos, melhor para nós. Ainda que quando nós estejamos passando pela prova, é terrível. É terrível. Sim. É terrível. Faz sentido isso, pastor, que eu estou te falando? Sim, porque faz. eu trago o meu exemplo. Que muitas vezes, outro dia até comentei no dia do lançamento do livro, e agradecer aqui a presença de todos os moradores aqui do Estreito, até visitantes que vieram de fora. Eu não vou citar nomes, senão eu vou esquecer, mas eu agradeço a presença de todos, né, que estiveram aqui no lançamento do livro, agradeço de coração mesmo. E eu disse lá, uma coisa que eu repito também no livro, eu sou muito grato por tudo que eu tive que passar, viver, né, presenciar e sentir, porque aquilo trouxe um sentido para a minha vida, e o sentido da minha vida foi lutar para não me transformar naquilo que as pessoas que me formaram fizeram comigo, para não ser iguais a elas, porque a gente segue exemplos. O exemplo arrasta. Sim. A palavra, o tempo leva. A palavra que eu digo, vamos supor, você escreve alguma coisa que ela vai apagar, vai esquecer. Agora, o teu exemplo arrasta. Jesus, ele arrastava as multidões pelo exemplo dele, pelos exemplos que ele dava, pela maneira com que ele conduzia a vida dele. E então, tudo aquilo que você passou e que você passa é importante para você, para o teu crescimento. Agora, você tem que dar um significado diferente. Ao invés de você reclamar, né, do que você viveu ou do que você está vivendo, você tem que tentar enxergar a boa prova na sua provação. O que eu posso aprender com isso? O que isso está trazendo para mim de lição, de oportunidade? Porque, poxa vida, se eu não tiver, se você não passa, se você não, assim, por exemplo, tudo é dual, o bom e o mal, o dia e a noite, né? O yin e o yang, que a tradição chinesa, oriental, fala muito sobre isso. Então, assim, para que você conheça, para que você consiga distinguir o calor do frio, você precisa conhecer o calor e o frio. Senão você não tem como saber o que é calor e o que é frio. Se você não sabe, se você não teve a oportunidade. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, eu falo que toda prova, ela tem o objetivo de nos aprovar. E nós, muitas vezes, nos reprovamos porque não aceitamos passar pela prova. Exatamente. Né, pastor? E aí, eu estou lembrando de uma história, porque é uma história que todos conhecem, seja cristãos ou não, aquela famosa história que Davi mata o gigante. Tem filmes, tem desenhos, enfim. Só que, antes de Davi ter matado o gigante Golias, que, se a gente for olhar, um camarada tinha 3,20 metros de altura, o cara tinha uma armadura impenetrável, era um tanque de guerra naquela época. E ele era de Gade, e lá em Gade tinha a cidade dos gigantes, né, os descendentes dos Nefilins. Mas, bem, não quero entrar nesse meio, só a gente vai puxar para o outro lado. Mas o fato é que Davi vai lá e mata ele. Só que antes de Davi matar o gigante, o que ele era? Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava da ovelha do pai dele. E o pai dele chamava Jessé. E quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele mesmo relata para Saul que, um certo dia, em duas situações, ele estava lá cuidando e de repente apareceu um urso. E ele relata que ele matou um urso. E depois apareceu um leão. Dois animais ferozes, mortais. Mas se ele não tivesse matado o urso, ele talvez não tivesse desenvolvido uma capacidade de matar o leão. É aí que eu quero chegar. Ele vai lá e mata o leão. Porque quando o gigante lá, que era da Filístia, os filisteus, que eram inimigos do povo hebreu, que estava afrontando,
O gigante propôs um desafio de colocar um homem para guerrear contra ele. Ninguém queria. Ninguém queria. Aí Davi se prontificou, se apresentou a sua fala, eu vou pelejar. Ah, isso é uma pergunta para ele, vem cá, mas você é muito novo, que experiência de guerra que você tem? Aí ele relata essas duas experiências. E aí, o resto da história nós conhecemos. Então, muita gente quer matar os gigantes da vida. Mas para matar os gigantes da vida, primeiro você tem que matar o leão. Primeiro você tem que matar o urso. Porque a cada prova que você passa, aumenta a intensidade. Mas ao mesmo tempo que aumenta a intensidade, aumenta também a sua experiência. A sua capacidade de enfrentar. Exatamente. Se você foge da prova, a prova não foge de você. Isso, exatamente. E quando as pessoas... Pastor, não sei se você já ouviu muito isso, provavelmente nos seus ministérios você ouve isso. Mas as pessoas falam assim, olha, as coisas se repetem na minha vida. Tudo se repete. Olha aqui de Já novo. ouvi muito. Por quê? Porque enquanto você não for aprovado, você vai passar pelas mesmas provas. Sim. Enquanto você não for aprovado na escola, por exemplo, vamos supor que você está lá na 7ª série do ensino fundamental. Aí você faz ali. Se você não for aprovado, no ano seguinte, você vai ter que fazer de novo as provas do 7º ano, que são as mesmas provas que você fez no ano anterior, quando você estava no 7º e não se comprometeu com o processo e você acabou reprovando. E aí, assim, a vida te reprova quando você quer ser reprovado, porque você quer que as coisas sejam diferentes. E aí entra um ponto, por que as pessoas imaginam, por que Israel, a nação, vamos pegar Israel como nação. Por que eles ficaram 40 anos rodeando no deserto? Porque era um caminho da saída do Egito até a terra prometida, era um caminho que levava dias, certo? Eles ficaram 40 anos, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque quando eles chegaram próximo à terra, que Deus tinha dado a eles, Moisés manda 12 espias, porque eram um de cada tribo, e os espias foram espiar a terra. Aí entraram neles a síndrome do gafanhoto, porque eles voltaram, dos 12, 10 voltaram com um relatório, dizendo, olha, a terra realmente é boa, tem lá caixas de uvas que tem que juntar 2 homens para carregar, porém os moradores são gigantes, os habitantes são gigantes, a gente não vai conseguir conquistar ou entrar. E somente 2, que eram Josué e Caleb, não, a gente vai conseguir, tem gigantes lá, tem obstáculos, tem barreiras, mas a gente vai conseguir porque Deus já decretou. Então, por causa disso, a maioria eram os 10, Deus ordenou que aquela geração ficasse rodeando o Monte Sinai 40 anos. Por quê? Porque eles não foram aprovados. E aquela geração que saiu do Egito, todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. O que entrou em Canaã foram os filhos e os netos daquela geração. Porque aquela geração que saiu do Egito, elas não foram aprovadas. Então, quando você não é aprovado numa situação que você é colocada, espiritualmente, ou as diversidades da vida, Deus vai permitir que você fique rodeando, até que você entenda a situação que você tem que passar por ali. Mas o problema é que o medo, aí é um dos fatores. O medo, são gigantes. A pessoa sentiu-se como se fossem gafanhotos. Quando vem as dificuldades, tem essa síndrome. Tem. A síndrome do gafanhoto. Eu sou pequeno. Eu sou isso. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta. E tal. Mas a visão de Josué e Caleb, não. Tá, tem gigante lá? Sim. São vários inimigos? Sim. Mas Deus está conosco. É a certeza da confiança. Então é onde muita gente se perde, Eduardo, e fica rodeando esses 40 anos na vida e nunca vai conseguir avançar. Por quê? Ela tem que ser aprovado naquela. E não vai pensar que você sendo aprovado, aí eu vou voltar à história de Davi, porque Davi, ele mata o gigante, todos nós sabemos, o cara ficou hiper famoso, né? Um simples garoto de aproximadamente 18 anos, mata um cara lá de 3,20 metros de altura, ele ficou famoso, ele corta a cabeça do gigante, ele traz a espada da cabeça, a cabeça ele coloca na praça para todo mundo ver, né, que realmente o grande inimigo foi derrotado, a espada ele guardou na sua tenda. E aí tem uma moral muito interessante, que se pode aplicar para a nossa vida em todos os aspectos, porque a cabeça do gigante representava o quê?
Davi ficou famoso, era a experiência pública que ele teve. O cara ficou famoso, poxa, ninguém lidava com o gigante. Quer dizer, a experiência pública, ela é boa, só que ela é finita. Sim. Ela é finita. A espada, ele guardou na sua tenda. A espada é a sua experiência particular com o divino. A espada não se melhora. Então o que acontece? Davi, ele teve essa experiência, só que com o passar do tempo, aquela cabeça deteriorou, virou uma caveira, e chegou um ponto em que ninguém lembrava da face de Davi. Só que a espada, que representa a particularidade dele com Deus, estava lá guardadinha. Então, aí que entra a questão do nosso relacionamento de superação. A espada, a gente não pode jogar lá fora. E a questão de... Na verdade, a espada, na minha opinião, você nem precisa mostrar para o... Não, porque é o seu particular. É o seu particular. Exatamente. E a experiência pública, ela vem e vai. Só que depois vai enfrentar uma outra aprovação terrível. Porque Saul ficou com inveja. Porque Saul era o rei. Só que naquela altura, Saul estava rejeitado porque ele fez coisas que desagradou a Deus. E aí as mulheres começaram a cantar um cântico. E claro que é um texto hiperbólico. Um cântico era assim: olha, Saul matou 1000 milhares, Davi, porém, matou 10 mil milhares. Claro que é um texto hiperbólico, mas o fato de ter matado o gigante equivalia que ele matou 10 mil milhares. Sim. E quando Saul escutou aquilo lá, poxa, peraí, eu sendo o rei. Como? Ele vai me superar? 1000 milhares, ele vai superar esse garoto? E aí agora começou uma perseguição ferrenha de um rei contra o garoto. Então, olha, ele foi aprovado lá no pasto com o leão e com o urso. Ele foi aprovado com a façanha do gigante. Agora ele estava entrando, Davi, numa outra fase de provação. Ele estava sendo perseguido pelo próprio rei. E, então, dizer que Deus está comigo, ou porque eu sinto Deus na hora que está tudo bem, é o que você mesmo disse. Muito fácil. Mas é na hora dessas provações ou privações, aí a gente vai ver de fato, se nós ficarmos submetidos à vontade de Deus, e a gente começa a ver de fato a manifestação dele. Porque Davi fugiu, mas Saul não colocou a mão nele. Final da história, quem foi o sucessor de Saul? Saul se suicida e se mata, Davi sob o trono. Ele reina 40 anos em Israel. Então, respondendo essa pergunta dessa paciente, então eu não posso entender que Deus somente está comigo quando tudo está bem. Pelo contrário, é quando não está nada bem, é que Deus está com a gente. É nessa hora que a gente vê. Só que aí depende da ação do indivíduo. Porque aí entra o poder da oração. Da fé. Olha só, uma coisa que é muito interessante, e eu falei também aqui no dia do lançamento do livro, que graças à neurociência, que é uma área do conhecimento que vem estudando muito a mente do homem, os neurônios, as sinapses neurais, o funcionamento, e hoje você ouve alguns profissionais dessa área, e até profissionais da área médica que militam nessa área, trazendo para a sociedade civil, para nós, os réis mortais, a contribuição da oração no processo de cura. O que eu, assim, acho que a resposta que você deu é perfeita. E a gente tem que enfrentar os enfrentamentos de cabeça erguida, porque a única forma de você seguir em frente, quando você enfrenta um enfrentamento, é enfrentando de frente o enfrentamento. Não tem como você não enfrentar o enfrentamento, porque se hoje você não enfrentar o seu enfrentamento, amanhã o seu enfrentamento vai ser maior do que foi hoje. E depois de amanhã a mesma coisa. Não adianta você fugir da prova, não adianta você fugir da aprovação, não adianta você reclamar e dizer o seguinte, que eu ouço muito isso no consultório: ah, mas se eu mudar de cidade tudo se resolve. Ontem mesmo, estava atendendo um paciente ontem, que ele disse para mim: ah, sabe aquilo que você falava para mim, que não adiantava nada mudar de cidade? Eu falei: sei. Ah, eu mudei de cidade e realmente era do jeito que você falou. Não adianta eu mudar de cidade se eu não mudar internamente. Eu falei: lógico. Porque não é o ambiente que te influencia. Não é o ambiente. É você que influencia o ambiente. O ambiente pode até sim ser, se positivo, ele pode influenciar positivamente, negativo, negativamente. Mas quem vai fazer, quem vai definir a questão é você. O problema está dentro de você. Aonde quer que você vá, o problema vai junto com você.
Ponto final. Então você tem que parar de acreditar que se um dia você tiver tal coisa, não são coisas materiais, não é local, não são coisas materiais, não é local. Primeiro, nada preenche o teu vazio existencial. Nada preenche, nada externo preenche o teu vazio existencial. Não adianta você ter. Nós vivemos na sociedade do ter, que valoriza o ter, mas em contrapartida desqualifica o ser, né? Então é como se você você não precisa ser nada, mas você tem que ter, porque se você tem, você é. Então, olha só, hoje eu recebi essa frase e eu acho interessante em partes, tá? E assim, eu tenho que justificar, porque também é uma frase pesada, e eu recebi essa frase de um colega. Ele é cético, muito cético, na verdade, extremamente cético, e ele colocou para mim uma frase, não sei se é da autoria dele, ele não colocou autoria, né? Mas ele diz assim: parto sempre em vantagem com relação aos meus opositores, com relação às pessoas que eu tenho problema, porque eu sou sempre eu, e eles não sabem quem são. Essa questão das pessoas não se conhecerem, então, segundo mandamento, né? Primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amai ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, como a si mesmo. Legal. Só que no nosso processo de criação, os nossos pais não nos ensinam a nos amar. Não ensinam. De via de regra, não ensinam. Dentro do processo, né, educacional, que eu falo que é formacional, que é a própria sociedade formando o homem, ela também não ensina, porque quando você pensa muito em você, ou pensa em você, você é individualista, egoísta, tem que tomar cuidado, porque não é esse o objetivo. Mas não há uma conscientização das pessoas do que é amar a si mesmo. E amar a si mesmo é respeitar a si mesmo. Amar a si mesmo é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é você conhecer o seu mais profundo. Só que para que você seja você mesmo, você precisa tirar tudo que não é você, de dentro de você. Olha que coisa absurda. Como que eu vou tirar alguma coisa de dentro de mim que não sou eu? As coisas que você recebeu, as informações que você recebeu, os exemplos que você recebeu, seja da sua família consanguínea, seja das pessoas com quem você se relaciona, você vai ter que separar o joio do trigo, verificar se aquilo ali faz sentido, tem sentido, se está de acordo com quem você é, porque nós, conforme a gente vai amadurecer, o amadurecimento é um processo interno, intrínseco, intransferível e indivisível. Então, o amadurecimento, a maturação do homem, a maturidade do homem, ela é alcançada não pela idade cronológica. Sim. A idade cronológica, ela é um fator, dentre outros, porque aqui eu vou usar o português claro, ainda que a gente às vezes tente segurar esse português claro, mas tem que falar, porque canalhas também envelhecem. E existem pessoas que elas saem como fruta, são como fruta, eles saem do imaturo para o podre. Eles não passam pelo processo de estar maduro. Por quê? Porque eles não estão dispostos a enfrentar a realidade, enfrentar os enfrentamentos, enfrentar as provações, enfrentar as privações. Então são pessoas que vão buscar o quê? Vão buscar outros caminhos, os descaminhos, e vão aproveitar da fragilidade do ser humano, porque o ser humano é frágil. E nós somos muito frágeis emocionalmente falando, muito frágeis, pastor, muito frágeis mesmo, todos nós, sem exceção, porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E como você bem disse, o centro das nossas emoções é o nosso coração. O que nos liga a Deus não é a nossa mente, é o nosso coração. Quando a nossa mente nos liga a Deus, essa ligação é uma ligação por interesse. Quando a tua ligação com Deus é uma ligação com o coração, é uma ligação verdadeira. Porque tem entrega. Porque tem a entrega. E porque na própria palavra coração tem a palavra oração. Só tirar o C. Então, para que você se conecte com Deus, você primeiro, verdadeiramente, conectar com Deus. E para que você saia do processo depressivo. E aí não é fórmula mágica, mas são meios que você pode utilizar. Primeira coisa,
esquecer, não no sentido de esquecimento. Deixar para lá, vou usar outra palavra, deixar para lá o que aconteceu no passado, porque o passado, quem vive de passado é museu vive do passado. Ser humano que vive de passado não constrói um futuro diferente porque não vive no presente. Vive somente lamentando, lamuriando aquilo que passou, aquilo que deixou de fazer, aquilo que fez, aquilo que sofreu, o outro que fez isso por ele, não fez aquilo que deveria ter feito. Não, esqueça. Passado é imutável. Ou seja, você não muda o teu passado. Você somente consegue mudar o teu futuro. E em que momento que você muda o teu futuro não é no futuro, é no presente. É no presente momento. E esse presente momento é o momento que as pessoas não estão vivendo. Porque as pessoas estão totalmente distraídas e fugindo da realidade e querendo viver ou no passado ou no futuro sem viver o presente. Sem viver o presente, que é o maior presente que Deus pode nos dar. Deus nos deu a vida, o dom da vida. Mas o presente é o presente mais importante, porque é nele que você consegue construir um futuro diferente. É hoje. Sim. Não foi ontem. Não vai ser amanhã. E normalmente o ser humano fala assim, a partir de amanhã eu vou começar a fazer o meu regime. A partir de amanhã, sempre jogando para frente. Sempre empurrando com a barriga. E outra coisa, as pessoas têm que aprender que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Outro motivo de depressão. As pessoas sofrem porque elas se sentem impotentes de fazer alguma coisa pelo outro. Olha só, ninguém muda ninguém. A mudança do ser humano, ela é interna. É como se fosse, eu falo que é a história do banheiro. O trinco, a fechadura do banheiro, ela fica do lado de dentro. Então, a mudança é um processo interno, intrínseco, indivisível e intransferível. Somente você e nada além de você pode te defender de você mesmo. Nem Deus pode te defender de você mesmo. Nem Deus. Verdade. Nem Deus. Aí vai falar assim, como assim que Deus não pode me defender de mim mesmo? Não, não pode. Ele te deu livre-arbítrio. E aí você vai fazer mau uso, você vai se danar. E normalmente, isso foi para muitos pacientes, muitos. Eu falo, olha, ninguém, além de você, pode te defender de você mesmo. Então, enquanto você não cair na real, enquanto você não assumir as rédeas da tua vida, enquanto você não mudar a tua frequência vibracional, o teu pensamento, porque o pensamento se transforma em sentimento. Pensamento se transforma em sentimento. Pensamento se transforma em sentimento, que se transforma em ação, que se transforma em reação, que se transforma em inação. Inação também é uma ação. Se eu escolho não fazer nada, eu escolhi e eu agi. Quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Não agir é uma escolha. Exatamente. Eu estou lembrando de uma frase de um poeta, agora fugiu o nome dele, ele viveu no século XVIII e fala a seguinte frase, um poeta, se não me engano, francês. A frase é o seguinte: queremos mudar as pessoas, mas não queremos mudar a nós mesmos. Exatamente. Aí a pessoa ela fica mal. Ela fica mal, porque ela quer ajudar o outro e ela não consegue. Só que quando ela faz isso, ela esquece de que ela tem que se ajudar. Sim. Porque, olha só, você pode não ajudar o outro através de palavras, mas você pode ajudar o outro através do seu exemplo. Se você for o exemplo, você pode cobrar o exemplo. Então, o que a gente vê, normalmente, as pessoas sempre também somente olhando pelo lado negativo das coisas. Agora eu gostaria de fazer uma crítica construtiva. A crítica construtiva, ela vem de uma capacidade que a gente deveria desenvolver, que é a criticidade, que é a capacidade de criticar com embasamento. Sim. Esse ponto é importante. Porque a gente vê as pessoas criticando coisas muitas vezes sem embasamento, sem conhecimento. Quando a gente pega hoje, né, hoje eu falo já há muitos anos, os seres humanos eles estão se distraindo. E estão alimentando uma parte do cérebro que é uma parte negativa, eu vou dizer assim, que é o cérebro reptiliano, que é uma parte do nosso cérebro, que nós temos, porque nós temos uma série de questões aí que são biológicas, neurológicas, neurofisiológicas, eu não vou entrar no mérito. Mas assim, como é que uma pessoa que está depressiva, que está mal, que está para baixo, que está down, né, que a gente fala down porque está para baixo, como é que ela vai conseguir melhorar se ela somente assiste, por exemplo, programas de televisão, filmes, séries de violência? Como que ela vai... A violência é uma coisa negativa. Como que ela vai conseguir melhorar? Ela não vai melhorar. Não. Os programas que têm mais audiência na televisão brasileira são os programas que têm factídios, que são crimes, programa policial, é o que tem mais audiência. E aqueles programas, eles não servem para te conscientizar,
eles servem para instigar em você a violência e também para que você, né, muitas vezes se revolte com pessoas que sequer você conhece e sequer você sabe a história da vida daquela pessoa. E você não sabe se aquilo que está sendo dito de fato é o que é. Então, aí você alimenta uma parte do teu cérebro que vai te ligar a instintos primitivos e vai gerar, ou aumentar, ou pode gerar, ou pode aumentar, vou retirar a palavra que gera, porque senão as pessoas vão falar assim, então você está afirmando. Não, não estou afirmando, estou dizendo que pode aumentar a agressividade das pessoas. O ser humano é um ser agressivo, o ser humano é um ser circunstancial. Dependendo da circunstância, ele pode se tornar agressivo. Agora, se existe uma instigação, e quando a gente assistiu, olha, aproveitar o pastor aqui, há pouco tempo, Deus é amor. Amor é uma coisa que transcende também o nosso próprio entendimento. Sim. E aí nós assistimos nos últimos anos, nós assistimos imagens dentro de templos religiosos de pessoas pregando ódio e fazendo sinaizinhos, né, um sinalzinho ali de uma coisinha bem estranha, né, um símbolo fálico, totalmente fora da realidade, repugnante, até na marcha para Jesus teve lá, né, um símbolo fálico, porque uma arma é um símbolo fálico, um revólver é um símbolo fálico. Símbolo fálico é aquilo que liga o homem a algo maior, não é Deus. Então por isso que o símbolo fálico ele tem o que? É falo, eu não vou falar aqui porque não é horário e não sei quem está ouvindo. Falo, né? Então assim, pensa que eu falo. Então quando a pessoa ela é impotente, ela precisa de um símbolo fálico para poder se sentir potente. Né? Então é mais ou menos isso que eu fiz aqui. Sim. Quem vai ver vai entender. Falo. Então o que a gente vê é uma instigação, um instigamento para que as pessoas se tornem violentas, agressivas, julgadoras, juízes, né, que julgam as pessoas sem conhecer a realidade. E nós vivemos nessa sociedade que prega a violência. E que esses programas de televisão, eu não sou contra, mas eu só acredito que deveria ser em horários diferentes. E as pessoas que estão enfrentando processos depressivos ou que têm algum tipo de síndrome, seja uma ansiedade, seja síndrome do pânico, evitassem esse tipo de conteúdo, porque esse conteúdo ele serve exatamente para alimentar a sua circunstância, o seu problema. E aí depois você não consegue entender por que você está mal. Da mesma forma, você quando vai reclamar, porque normalmente uma pessoa depressiva, ela só reclama da vida. E ela somente vai atrair pessoas que reclamam da vida. Porque você atrai aquilo que você emana. Você emana aquilo que você atrai. É um ciclo. E aí você somente reclama da vida. E isso somente vai fazer com que você afunde. Em vez de você emergir, para você sair de um buraco, não é você cavando para baixo. Não. É você olhando para cima. E quando você olha para cima, você talvez consiga se reconectar com Deus. Porque você vê a luz. E a luz vai tirar, por exemplo, você está no fundo do poço. Ao invés de você querer cavar para baixo, ou nadar para baixo, você tem que olhar para cima para enxergar a luz. Então, se o conhecimento é a luz, você tem que buscar conhecimento. Na palavra de Deus, em qualquer outra, né, que dê para você ali uma condição de você aprender algo que vai te ajudar, te libertar dos grilhões da ignorância, para você não acreditar no inacreditável, para você não aceitar o inaceitável, para você não tolerar o intolerável e para você não defender o indefensável. Não tem fórmula mágica. É tudo na base do esforço, da dedicação, do comprometimento. Quantas vezes as pessoas reclamam das coisas, mas ela reclama do escuro, mas não levanta para apertar o interruptor da luz. Sim. A pessoa reclama que a casa dela está bagunçada, mas ela não arruma a casa dela. Ela não levanta para arrumar. Ela quer arrumar um emprego, mas ela não sai de casa para procurar um emprego. Sim. Ela quer que o emprego venha até ela. Então assim, aquele ditado, né, se a Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Não vai acontecer com você. Sim. Nem comigo. E nem com ninguém. Você vai ter que se mexer. Então, essa falta de proatividade, essa falta de comprometimento da pessoa com ela mesma, e a falta de conhecimento. Informação as pessoas têm acesso, mas elas não conseguem transformar essa informação em conhecimento. Elas só interpretam o que elas querem, da maneira que elas querem.
Da maneira que elas acham. Isso, Só. Acabou. Então, é muito difícil nós vivermos numa sociedade que vende facilidades. Quantos profissionais aí vendem, fala assim, que a sociedade brasileira se tornou um verdadeiro canteiro de obreiros. Calma, não são obreiros de igreja, não. Obreiros são pessoas que trabalham em obras, oferecendo coisas. Então, assim, oferecem fórmulas mágicas para o bolso, para a alma, para o corpo, para que mais? Para a mente, para tudo, para qualquer coisa. Para qualquer problema tem uma solução. Existe uma fórmula mágica. Fórmula mágica baseada na lei do mínimo esforço possível. Isso. Ou seja, não vai resolver nada. Quem vai ficar mais rico vai ser quem te vendeu a ideia. Exatamente. Quem te vendeu uma ideia falsa, vendeu fumaça. E a fumaça é difícil de você pegar, né? Mas as pessoas acreditam, porque elas não querem se esforçar. Porque é o caminho da facilidade. A facilidade. E não tem, né? Por trás de toda... É assim, aquilo que é fácil, primeiro, o fruto da mentira é o engano. E o enganado, normalmente, ele quer ser enganado. O enganado, ele atrai o enganador. É a história do bilhete premiado, pastor. Sim. Até hoje, século XXI, tanta informação ainda, as pessoas caem no bilhete premiado. Que é a história de você chega numa cidade, aí vem uma pessoa ali simples, mal vestida, com bilhete dizendo que é premiado, aí te leva lá na lotérica, aí pega aquele papelzinho, olha, vê que é o resultado, aí aparece uma outra pessoa que faz parte do golpe, aí, nossa, vem aqui, vamos lá, não sei o quê, e a pessoa fala que ela não tem RG, não tem conta bancária, aí ela quer te vender o bilhete por um valor insignificante, então o prêmio foi de 5 milhões, ela está te vendendo por 50 mil, a pessoa vai no banco, faz empréstimo, vai na casa dela, saca o dinheiro, porque ela, a ganância e a questão da facilidade. Aí ela acha que Deus está fazendo. Deus não age assim na vida das pessoas. Deus não abre esse tipo de porta, porque esse tipo de porta é a porta do inferno. É verdade. Exatamente. Então, assim, as pessoas... E essa questão aí, Eduardo, infelizmente, até na esfera religiosa isso acontece. Pessoas sendo enganadas, sendo manipuladas, enfim, né? Os lobos, né? Jesus falou sobre isso, né? Os lobos em pele de cordeiro. Isso, os mercenários que estão aí, infelizmente, muita gente sendo manipulada. Em todas as religiões, né, pastor? Em todas. Não é uma ou não, outra, em todas, sem exceção. Porque a questão... E lembrando que os canalhas também envelhecem. Sim. Eu estou falando aqui, né, a respeito de uma situação de alguns dias atrás, né, que algumas pessoas tomaram conhecimento aí no mundo religioso, né, que agora está alegando aí insanidade mental, etc. Agora virou moda, né? Virou moda, é muito fácil, né? Você depois falar que você estava sob efeito de alguma coisa, ou que você tem um problema mental, mas para mim, a pessoa que tem problema mental, ela é gravíssima, né? Mas as pessoas alegam e elas fazem umas coisas que eu não vou dizer aqui, que fica muito chato. Mas Então, vamos lá, pastor, vamos lá que então, a gente vai entender. então já estamos terminando. Então, aí onde que entra a questão da diferença da espiritualidade Isso é importante, essa daí. e da religiosidade. Isso. Ou seja, o que é uma religiosidade? É quando você expõe de uma forma estereótica uma crença de fé, certo? Você demonstra exteriormente, não interiormente. São dogmas, são tradições, enfim. Agora, a espiritualidade, ela vai além. Porque a espiritualidade, ela nasce por dentro do ser humano. É a conexão com Deus. É o que você fala, é a conexão com o Cristo interior. Então, o eu crístico, né? Isso. Então, o ser espiritual, uma pessoa espiritual, a transformação é de dentro. Claro que isso vai exteriorizar, porque aí a gente vai para os tempos de Jesus. Jesus condenou severamente os religiosos na sua época. Por quê? Exatamente por causa disso. Eles expunham uma coisa, mas eles não eram aquilo que eles expunham. Eram meros religiosos. Então, muita gente pergunta assim, pastor, você é uma pessoa religiosa? Não, não sou religioso. Eu sou uma pessoa espiritual. Tento exercer uma espiritualidade. Porque o religioso, ele aparenta ser uma coisa que ele não é. Até porque Jesus fala, vocês são sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, por dentro está podre, está fedendo. Então, não basta ser religioso. Você tem que ser espiritual.
o que vale é a espiritualidade humana, certo? Independente de crença, de fé, né? A questão é o seu interior. Uma vez o seu interior sendo mudado, claro, o seu exterior também vai ser mudado. Sim. Porque a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E a única e verdadeira mudança, ela começa de dentro a fora. Até porque Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra nesse aspecto espiritual, sim, mas é o que sai. Então, eu posso estar engomadinho, gravata, terno, mas eu posso estar podre por dentro, porque eu estou exercendo uma mera religiosidade aparente, certo? Agora, a espiritualidade não. Você começa de dentro para fora. E aí Jesus, ele fala o seguinte, que a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não é pela beleza da folha, ela é pelo seu fruto. E Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando a pessoa ela pratica uma espiritualidade genuína, ela vai gerar bons frutos. Quando a pessoa pratica uma religiosidade aparentemente falsa ou hipócrita, você pode ter certeza, os frutos dela são podres, ou nem dá fruto, fica só naquela beleza aparente. Como se fosse uma árvore de mentira, artificial. Artificial. Tem muita gente artificial. Muito. É do artificialismo. Sim, vem do artificialismo, os artifícios que o indivíduo utiliza para interpretar papéis onde ele está sendo ele. Exatamente. Ele está interpretando um papel. E muitas pessoas que vocês conhecem, e hoje a gente vive na era da informática, né, da tecnologia, são os deformadores de opinião. Essas pessoas, elas são pagas para deformar a sua opinião, para que você pense como elas pensam. Aqui, nesse espaço, o nosso objetivo não é fazer com que vocês pensem como nós pensamos. Nós estamos tentando fazer com que vocês parem para repensar no que vocês estão pensando. Exato. Para que vocês sejam capazes de pensar por si mesmos, né? Para que vocês consigam pensar por si mesmos. E vocês não dependam, né, da nossa posição. Porque eu sou humano, o pastor é humano. Então, humanos erram. Sim. Mas para que você consiga pensar por si mesmo, você não tem que pensar em si mesmo. E o que a gente vê hoje na sociedade, existe um movimento muito grande que, de certa forma, instiga no ser humano que ele pare de pensar no próximo, no outro. Só pense em si mesmo. E não pense em nada nem em ninguém. Isso acontece. Isso. E isso distancia o ser humano da realidade. E se distancia, tudo que distancia o ser humano da realidade, tudo que distancia o ser humano da realidade, afasta o ser humano de Deus. Tudo que afasta o ser humano da realidade, contamina a essência do homem. O homem, com a sua essência contaminada, ele não consegue se aproximar de Deus. Porque ele vai ter a culpa, ele vai ter uma série de sentimentos, porque ele contaminou a sua essência, e aí ele vai entrar num processo de decadência, muito mais rápido. E aí, todos os problemas. Mas não vamos entrar nisso. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. Contamos com essa audiência, porque na verdade o programa é de vocês. Dias atrás, me perguntaram se a gente não poderia trazer louvores aqui. E eu peguei e falei assim, olha, por que não? Sim. Mas eu acredito que assim, seria legal mesmo é que as pessoas mandassem pra gente, né, sugestões para que a gente atendesse o gosto de vocês. Porque às vezes o pastor vai escolher um louvor que não é do agrado. Eu talvez possa escolher um também que também não seja do agrado. Então, para que seja uma coisa democrática, né? E a democracia, o poder emana do povo para o povo, então que vocês nos enviem, né? Através dos canais que vocês têm, porque muitos dos nossos ouvintes aqui, eles têm meu contato, o seu contato, o pastor tem na rede social. Então, peçam ali que a gente, né, se compromete a pelo menos um louvor, porque é só
é só falação, né? Aí o povo fala assim, é só falação, esses dois homens não param de falar um minuto. Né? Outro dia o Lobo falou assim, nem respirar não respira. Aí eu falei, não, respirar nós conseguimos respirar e falar ao mesmo tempo. Sim. A gente aprende com o tempo, né, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Malabarista de circo, né? Sim. De pratos. Aí a gente consegue fazer tudo. E aqui a gente está respondendo o celular, porque tem pessoas escrevendo. Sim. A gente está aqui comandando a mesa de som, porque pode entrar uma vinheta como entrou. Aí pode ser que aconteça alguma outra coisa, enfim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês, né? E nosso programa, né, Estreitando Laços, ele corre todas as quintas-feiras a partir das 17 horas e 30 minutos. E agora eu vou deixar que o pastor faça aqui um encerramento, né, como de costume. Todas as quintas-feiras a gente faz essa nossa tradição, vamos dizer assim. E eu gostaria de já vou também encerrar aqui a minha fala, que Deus nos guie, nos guarde hoje, amanhã e sempre, que Deus abençoe, né, que Deus visite, né, ao lado de cada um de vocês, ainda que eu penso que Deus está dentro de nós, né, na questão do Cristo interior, né. Sim. Então que você seja, que o coração de vocês seja sondado pela mente, para que vocês possam ter essa conexão com o divino, e essa conexão com o divino, ela dê a vocês toda a força necessária para enfrentar os enfrentamentos da vida, todas as provas, todas as privações, porque por trás de toda prova, de toda privação, existem valiosíssimas lições. O que a gente não pode esmorecer, o que a gente não pode é querer não passar pela prova, que normalmente as pessoas fazem isso com medo de não conseguirem dar conta, ou por acharem que não é justa aquela prova, e nós não estamos falando se é justo ou injusto. O que vem é necessário, porque ele sabe de todas as coisas. Então, eu deixo agora o pastor para fazer o encerramento. E mais uma vez, muito obrigado. Na sequência, vocês vão continuar com a programação da Rádio Magia FM 105,9 MHz, diretamente da Vila Residencial Distrito, em Pedregulho, São Paulo. Pessoal, meus ouvintes, que Deus abençoe a todos, tá? Uma coisa que a gente poder finalizar aqui uma coisa é Deus estar, outra coisa é Deus se relacionar. A gente sabe que um dos atributos incomunicados de Deus é a sua onipresença. Deus ele está presente em todos os lugares. Não há nada que esteja longe de Deus. Ele sempre está perto de tudo e de todos. Agora, uma coisa é você se relacionar com Ele. Então, que nós possamos, que vocês possam se estar relacionando com Deus dentro da sua espiritualidade. Que Ele está presente? Sim. Ele está na rua, Ele está na sua casa, Ele está no seu serviço, Ele está na igreja que você vai, dependendo da sua crença. Outra questão é você estar se relacionando. E Deus, 2 pontos, Ele espera que você se relacione com Ele. Tá? Então, tá? Se dedica, tá? Coloca nas mãos dele o que você está enfrentando. E, para ser aprovado, tem que ser provado. Porque se você não passar pela aprovação e não conseguir superar, você vai ser reprovado. E aí você vai ficar igual o povo de Israel que você vê aqui, rodeando, e não vai sair do lugar. Mas se você tomar a postura, uma atitude, tendo fé, acreditar e se relacionar com o Criador, você vai passar, você vai superar e você vai ser aprovado. Que Deus abençoe vocês. Próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, nós estamos aqui. Um forte abraço a todos e que fiquem com Deus.